Brasil, eu estou exatamente no portão da igreja Cidade do Fogo do Ministério Flor de Lis, a última igreja fechada por falta de dinheiro. Essa aqui então era a igreja da pastora e cantora Flor de Lis? Sim. Essa igreja aqui foi uma igreja onde os líderes dessa igreja Manassés saíram de lá, da igreja de Flor de Lis. Aqui, ó, tá vendo? Essa igreja aqui é simplesmente uma fusão, né? Líderes que discordaram de tudo, né, e que promoveram o seu próprio ministério aqui, ó, tá vendo? E o negócio aqui é tão feio que em frente à igreja, tá vendo? Em frente à igreja nós temos a Capela São Vicente, em frente a uma igreja, tá vendo? Em frente uma tem outra. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: por que e como uma pastora evangélica, uma mulher de sorriso largo, ótima cantora, uma pessoa inteligente, bem articulada, comunicativa, com uma carreira consolidada no mercado gospel brasileiro e com uma vida próspera e promissora, pode ter uma mente sociopata, esquizofrênica e perigosa, capaz de cometer atrocidades em nome da glória, da vaidade, do orgulho e do poder? Fica comigo que eu te conto tudo isso e muito mais, tudo em detalhes, logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Bom, Brasil, estamos de volta, mesmo chovendo aqui em São Gonçalo. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé. Então, se você é novo por aqui, vou pedir a você, junte-se a nós, inscreva-se, deixe aqui o seu apoio, sua sugestão, sua participação. Muito obrigado mesmo por você estar aqui. Se você do outro lado gosta do nosso trabalho, gosta do nosso empenho, eu vou pedir a você, cara, por favor, nos apoie, nos ajude, seja membro do nosso canal. Brasil, nós estamos exatamente aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o portão. Estamos tocando o portão do último templo da igreja Cidade do Fogo, do Ministério Flor de Lis, aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre o fim do Ministério Flor de Lis, a ruína das suas igrejas. Foi exatamente aqui, Brasil, nesta rua, nesta avenida, neste local aqui, neste galpão. Foi nesta casa de espetáculo que a atriz evangélica conhecida como Flor de Lis ganhava seu dinheiro fazendo as suas apresentações pirotécnicas e usando o nome de Deus para convencer os pobres miseráveis a doar até os rins para o seu ministério. Por trás desses portões aqui, ó, tá vendo? Por trás desses portões, muitas pessoas de fé participaram. Pessoas de grupos de teatros, pessoas que faziam aqui jogral, cantaram, tocaram, pregaram e também fizeram muitas perversidades em nome desse Deus. Essa igreja, Brasil, olha o tamanho dela lá, ó, tá vendo? Essa igreja que você tá vendo aí já rendeu, literalmente, milhares de pessoas e já faturou milhões de reais com esse negócio chamado fé. A empresária Flor de Lis e o pastor Anderson do Carmo, que na verdade era filho e marido ao mesmo tempo dela. Eles eram empresários aqui, ó, nesta rua, empresários prósperos da fé. Pessoas influentes e muito bem sucedidas. Além deste templo que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Olha o tamanho deste templo. Além deste templo onde ela congregava, Flor de Lis também tinha outras 5 unidades e uma igreja em construção, Brasil, antes do assassinato do pastor Anderson em 2019. Mas a pergunta, Brasil, que não quer calar é o seguinte: como? E por que uma pastora evangélica, uma mulher de sorriso largo, uma ótima cantora, uma pessoa inteligente, bem articulada, comunicativa, com uma carreira extremamente consolidada no mercado gospel brasileiro e com uma vida completamente próspera e promissora, pôde desenvolver uma mente sociopata, esquizofrênica e terrivelmente perigosa, capaz de cometer atrocidades em nome da glória, da vaidade, do orgulho e do poder? Flor de Lis, Brasil, na verdade, é mãe de 51 filhos adotivos e 4 biológicos. E por incrível que isso nos pareça, Brasil, ela foi pastora, cantora gospel e também foi a deputada federal do Rio de Janeiro mais votada e teve a sua história de vida contada em um filme estrelado pela Bruna Marquezine, o Reinaldo Gianecchini, o Rodrigo Hilbert e também a Débora Seco. E era aqui onde ela pregava, era daqueles portões que ela saía. A Flor de Lis, Brasil, ela foi presa preventivamente em agosto de 2021, dias depois de ter o seu mandato cassado pela Câmara dos Deputados. Essa unidade que nós estamos aqui, essa mesma rua onde nós estamos, fica na rua Guilherme Santos Andrade, número 1001, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. E nós viemos aqui debaixo de chuva para mostrar para vocês
tudo em detalhes. A igreja está desse jeito, fechada. Eu vou tentar mostrar para você também uma outra igreja dela fechada. Todas as igrejas fechadas. Brasil, com a notícia do suposto envolvimento da pastora e de seus filhos na morte de Anderson do Carmo, os fiéis e até os membros da sua família foram esvaziando a igreja. Quer dizer, foi um abalo muito grande. Esta igreja que você está vendo aqui é apenas uma das igrejas. São várias igrejas. As unidades, por exemplo, do Jardim Catarina, em São Gonçalo, Pendotiba e Piratininga, em Niterói, foram as primeiras a fecharem as portas. Em seguida, a filial em Itaboraí, Itaipuaçu, lá em Maricá, também encerraram as suas atividades. E depois de pouco tempo, em pouquíssimos meses, finalmente veio o fechamento dessa igreja aqui no bairro Mutondo, aqui em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. As igrejas foram fechando, as portas foram se fechando e os pastores das próprias igrejas, eles abriram as suas próprias igrejas em outros lugares. Uma delas, por exemplo, é a comunidade evangélica Manassés, que fica assim, ó, fica aqui a 1 quilômetro da antiga sede, fica lá na frente, quer dizer, uma concorrente agora da igreja que fechou. Algumas igrejas tiveram que passar o ponto, Brasil. Essa aqui, ó, o que você está vendo aqui é exatamente esta rua aqui. É a rua onde ele parava, o pastor Anderson parava. Era aqui aonde a Flor de Lis ligava a seta para entrar aqui, ó, tá vendo? Na igreja para pregar. Era exatamente aqui onde a Flor de Lis, ela enganava centenas de milhares de pessoas e fazia sua vida com esse negócio de fé. E sem contar, Brasil, que os filhos da Flor de Lis chegaram a passar alguns pontos. O ponto do Mutondo, que era uma igreja, passou para uma outra igreja, alugou para uma outra igreja, a Assembleia de Deus do Ministério Saracuruna. Então, vamos entrevistar, inclusive, um dos moradores aqui do bairro. Qual o bairro? Mutondo. Me diz uma coisa, qual é o teu nome? Felipe. Você tem quantos anos, cara? 17. Essa aqui, então, era a igreja da pastora e cantora Flor de Lis? Sim. E como é que era assim? Você participou ou pelo menos já viu algum dos cultos? Conheceu um pouco a pastora Flor de Lis? Eu conheci um pouco. Ela tinha culto domingo, quarta e domingo, entendeu? E como é que foi pra você assim, cara? Um jovem, saber que ela se envolveu em um ato tão miserável, né? Participando ela e os filhos dela na morte, né, do seu próprio marido e ao mesmo tempo filho, que ele era marido e filho dela também. Sim. Isso foi um ato muito cruel, né? E você espera isso de uma evangélica? Não. Como é que você acha assim que Deus, ele pode... Você acredita em Deus em primeiro lugar? Acredito. Como é que você acha que Deus permitiu uma coisa dessa acontecer dentro da igreja? Não, isso não pode acontecer. Isso é a coisa mais cruel que tem. Mas você acha que Deus permitiu uma coisa dessa? Não. E por que você acha que aconteceu essa tragédia? Deve ser por causa do dinheiro, né? Da força, né? Do dinheiro. Mas Deus poderia evitar isso? Poderia. Por que você acha que Deus não evitou? Porque Deus não evitou? Tem muitos propósitos, né? Né? Bom, tá certo então. Você permite lá sua imagem lá pro nosso canal? Pode ser. Muito obrigado. E uma coisa inacreditável, Brasil, que eu vou falar para vocês. Como a Flor de Lis estava presa e sem conseguir custear os compromissos financeiros, ela simplesmente optou pelo fechamento das suas igrejas. E isso é uma prova, Brasil, é uma prova cabal de que nenhuma igreja é estabelecida ou fundada por algum Deus, mas aberta por homens e mulheres que se aproveitam da vulnerabilidade social, emocional e intelectual de suas vítimas miseráveis. E o negócio aqui é tão feio que em frente à igreja, tá vendo? Em frente à igreja, nós temos a Capela São Vicente, em frente a uma igreja, tá vendo? Em frente uma tem outra. Agora nós vamos diretamente mostrar para vocês a outra igreja que fica também no mesmo bairro, uma filial, ok? Fica por aí que eu te mostro tudo. Brasil, e essa aqui é uma outra igreja fundada por algum membro da igreja da Flor de Lis, porque a igreja da Flor de Lis era a Cidade do Fogo, era chamada Cidade do Fogo, tanto é que mandaram fogo num pastor, né? No pastor marido da Flor de Lis, mandaram fogo nele, porque é a Cidade do Fogo. Então o que acontece? Essa igreja aqui foi aberta, tá vendo? Porque alguém que vive só de igreja, que não sabe fazer outra coisa, não sabe
sabe manejar uma outra coisa, não sabe fazer um outro empreendimento, não sabe ter uma outra empresa, não sabe ter um outro plano ou um outro negócio a não ser igreja. Essas pessoas já descobriram que é fácil viver de igreja. Então tá aqui, ó, mais uma igreja, tá vendo? Essa igreja aqui, quem abriu essa igreja aqui, o pastor dessa igreja aqui era lá da Cidade do Fogo, da igreja da pastora Flor de Lis. Então quer dizer, é um negócio em cima do outro, né? O camarada sai de uma igreja, mesmo sabendo que um escândalo poderoso aconteceu, aonde uma pastora participou da morte, foi a mandora, né? Mandora não. Foi a mandante do crime. E o que acontece? Mesmo assim, o camarada, sem a menor consciência, sem se perguntar por que Deus fez isso, ou permitiu isso, ou pelo menos não estava vendo isso, mesmo assim, ele vem aqui e abriu a igreja Comunidade Evangélica Manassés. E o subtítulo lá, ó, tá vendo? O slogan é: permita-se viver o novo de Deus. São Gonçalo. Cultos, quarta-feira, sábado e domingo. Aí domingo, família e adoração. No sábado tem consagração às 9h30 e na quarta-feira clamor às 19h30. Dá pra você? Tem como aguentar um negócio desse? Tem quem aguenta? Brasil, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas eu quero te deixar uma reflexão. Olha o tamanho dessa igreja aqui, olha o tamanho desta igreja sede, que é a igreja do Ministério Flor de Lis. Ela deixava bem claro que o ministério era dela, Ministério Flor de Lis. Tá vendo aqui, ó, o local aonde ela passava, o local aonde ela estava o tempo todo, a sede da igreja chamada Cidade do Fogo. E esta aqui é chamada Cidade do Fogo. A igreja é chamada Cidade do Fogo e passou fogo no pastor Anderson do Carmo. Tanto é para você ver, para você ter uma ideia de como ela é chamada Cidade do Fogo. Então a pergunta que eu faço é para você do outro lado. O que falta para você entender, cara, que a igreja não passa de um empreendimento empresarial onde o nome de Deus é usado para fins comerciais. O povo vai para a igreja, por exemplo, por medo, por moda, status sociais e carências, e não por terem evidências da existência de algum Deus. Não existe, Brasil, algum Deus em igreja ou templo algum. Os templos são apenas instrumentos para ganhar dinheiro. O fechamento da igreja de Flor de Lis e de outros pastores e pastoras é apenas uma prova de que essas igrejas são propriedades empresariais. Toda igreja que você vê é apenas uma empresa. Todo pastor é apenas um empresário. Todo membro não passa simplesmente de um cliente. A fé é somente um produto e Jesus é o garoto propaganda para atrair mais clientes. Um exemplo disso que eu quero te falar está aqui, na sua cara, estendida. É que essa empresa, com o nome de igreja, da empresária, cantora e pastora Flor de Lis, teve seus cultos interrompidos e as portas fechadas. Flor de Lis, Brasil, fechou a sua última empresa e perdeu as suas ovelhas para outros empresários e urubus do mesmo setor, do mesmo ramo. Infelizmente, meu pessoal, as pessoas com mente, com personalidade, comportamento de ovelha, de gado, tem uma necessidade imensa de ter um pastor. É por isso que as igrejas estão sempre cheias, lotadas de gente pobre, vazia e desesperada. Flor de Lis é apenas um entre milhares de lobos que estão realizando as mesmas práticas perversas e criminosas todos os dias da semana em 24 horas, sem serem descobertos. Os lobos, por exemplo, montam seus currais e as ovelhas aparecem para sustentar esses lobos. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.